esporte ligado nos canais ESPN, um grande abraço, começando o nosso ESPN League muito especial desta sexta-feira. Muito especial por alguns motivos, né? Também porque nosso programa, a partir de hoje, ele volta a ter 1 hora de duração. Nem nosso fã de esporte, nem ninguém aguentava mais só meia hora. E a segunda surpresa é que temos uma cadeira vazia nesse programa, porque ali, em cada um dos mexia na cadeira, blocos... Assombração. Assombração. Assis Chateaubriand. Não teremos uma assombração nessa cadeira. No segundo e no terceiro bloco teremos os 2 finalistas do Desafio de Talentos aqui para falar sobre NBA ou NFL. Depende de quem tiver a vantagem, vai escolher aí o que vai comentar no nosso ESPN League. Temos Rômulo Mendonça e Everaldo Marques, nossos 2 jurados do mal. Ou não? Os jurados do mal, que é Pedro de Lara, Aracide Almeida. Vai levar 10 pau. Não chega nesse nível, somos justos, viu? Justos? Justos, somos justos. Quem tem aquela história médica e o monstro é a Camila Mercatelli. Quando bota o óculos, vira a Camila do mal. Olha, os 2 aqui atrás de mim concordando. Os 2 atrás de mim concordando aqui, ó. Entendeu? O Bruno e o Wayne, quem será que tem a vantagem? Quem será que vai escolher o que vai falar nessa que é a última prova do Desafio de Talentos, certo? Na reta final, né? Segunda-feira sai o campeão. Então, O episódio final deve ter uma prova ao vivo, imagino. Imagino. Então chega, boa noite, quem ganhou foi isso aqui, quem perdeu, tchau. Não, tudo bem. Não, acho que segunda tem mais alguma coisa. Tem alguma coisa segunda-feira, produção? Tem, claro que tem, lógico que tem. Segunda Mas é sempre é a surpresa. penúltima prova final. Então vamos lá. A vantagem, quem escolhe o que vai comentar no nosso ESPN League vai ser o Wayne. Tem a vantagem. Não, é você, o Wayne, que vai escolher, meu filho. O que você vai comentar, NFL ou NBA? NFL. NFL. Tá bom, você vai ficar com NBA. Fechou. Certo? Então, a gente vai para um pequeno intervalo no nosso ESPN League e na volta vai ocupar aquela cadeira ali o Wayne Heraldi, que ele vai... Eirado. O que você falou? Você começou falando errado já. Eu comecei falando errado. Heraldi. Heraldi. Heraldi é uma mistura de Eirade com Heraldo com Everaldo. Heraldi com Everaldo. Não seria uma coisa Ele ruim. tem esse hábito de trocar nome de todo mundo. Essa é uma coisa muito louca dele. Vocês deviam ter crachá. Vocês deviam ter crachá. Bom, a gente vai para o intervalo aqui no nosso ESPN League. E o Wayne Irado vai ocupar aquela cadeira e nós vamos falar sobre NFL aqui no nosso ESPN League. Então já estamos de volta. Não saia daí, participa com a gente no Twitter, na nossa hashtag ESPN League. Aproveita para seguir a gente lá também, @ESPN League _BR no Twitter e também no Instagram. Pequeno intervalo, já voltamos. Certo? De volta com o nosso ESPN League. Sentado conosco aqui está o Wayne, que escolheu falar de NFL. Um abraço para você. Seja bem-vindo ao nosso ESPN League. Estamos ao vivo, são 8 horas e 9 minutos. Não, são 7 horas e 8 minutos. Você imaginou que fosse 8 mesmo, mas é 7. Obrigado pelo WhatsApp, inclusive, avisando que o programa ia começar. Tá? Ainda bem que você chegou a tempo. Bastidores da televisão. Lá na redação, umas 3 horas atrás, o Ari vira pra mim e fala assim, não, o programa é às 8. Aí, às 6h55, eu tava na lanchonete, né? Achando que eu ia jantar sossegado, com o programa começando às 8. Faz parte também do desafio. Então, aí... Porque não confiar em você. Por que você escolheu falar de NFL?
É o que eu amo primeiro, né? Primeiro, saudação fã de esporte em casa, né? É o que eu amo, acho que é o que todo mundo tá esperando começar a temporada do futebol americano. A gente teve pré-temporada ontem e é o assunto do momento, sem dúvida aí, a NFL chegando, 100ª temporada, um belo VT ainda, hein? Belo clipe, né, Ari? Bonito, né? Também gostei. Bom, desafio de talentos, falta bem pouco aí, né? Na próxima segunda-feira sai o grande vencedor do desafio de talentos. Bom, em busca de um novo contrato, o quarterback do Cowboys, o Dak Prescott, teria recusado renovar uma renovação por algo em torno dos 30 milhões de dólares por temporada. Camisa 4 de Dallas quer mais e só aceitaria ganhar 40 milhões de dólares por ano. Let's go now! All day! Muito bem, de volta e o ESPN League quer saber em qual prateleira o novo contrato do Dak Prescott deveria estar. Aqui temos os quarterbacks mais bem pagos da liga, seus salários, e em qual deles, em qual dessas faixas salariais o contrato do Dak Prescott merecia estar. E eu vou começar com você. Ô, Ari, rapidinho. Diga. Esse relógio aqui. Esse relógio aí esse bloco, os dois vão ter 20 minutos. Né? Os dois blocos. Então parece entrevista de presidenciável. Eles terão o tempo idêntico. Por enquanto ele não falou nada. Estamos tomando o tempo do candidato. Então vamos lá, vamos começar com ele. Wayne, onde você acha que deveria estar aqui o Dak Prescott? Primeiro, você acha que ele merecia ganhar 40 milhões de dólares por temporada? Sem dúvida que não, né, Ari? Seria o salário mais alto da liga da história. Não é o melhor quarterback da história, não é o melhor custo-benefício da história, mas ele sabe que ele pode negociar agora com o Dallas Cowboys, porque ele é um franchise quarterback sem dúvida. E ele tem agora como grande desafio aí, aliás, o Dallas Cowboys tem como desafio tentar arrumar outro quarterback se ele sair. E não vai conseguir. A próxima classe é boa, mas não vai conseguir moldar um cara igual o Dak Prescott tão curto tempo. Então, pra mim, ele não merecia. A gente tem visto, né, os contratos da NFL, os quarterbacks, sempre o maior salário é o próximo a ser renovado. Tem sido assim. Foi assim com o Russell Wilson, o Roethlisberger, Aaron Rodgers, todos eles. Acho que o Cousins não, o Wentz também não, mas o Matthew Stafford já foi o quarterback mais bem pago da liga. E vocês dois, você acha que ele merecia ganhar 40 milhões? Tem a ver com isso que você falou, né, Ari? O próximo franchise quarterback que vai renovar o contrato, ele acaba, com o faturamento da NFL crescendo a cada ano, subindo de patamar. Se você vai olhar para o número puro, a coisa é discrepante, né? Mas aí, como você olha o faturamento, você fala, não, agora, proporcionalmente, esse cara está ganhando o que o novo faturamento da NFL permite. E aí você pode... Eu não sei se o Dallas Cowboys vai dar 40 milhões de dólares pro Prescott, mas ele não vale 6 milhões e meio a mais do que o Aaron Rodgers. É que se depois de amanhã o Aaron Rodgers for renovar, se o Dak Prescott vale 40, o Aaron Rodgers vale 42, 43, 45. Exato. É por aí que a coisa funciona. Acho que o Dak Prescott também ele tenta capitalizar o fato de jogar no Dallas Cowboys, né? Que tem um holofote gigantesco. Uma franquia das mais valiosas do esporte mundial. E que não conquista um Super Bowl desde 95. Então vamos eu acho que ele já se consolidou como a cara da franquia que busca essa redenção. Então ele, com Ezekiel Elliott, com a Amari Cooper, ele tenta agora capitalizar isso. Ele se consolidou como uma imagem e está numa franquia que tem um holofote gigantesco. Então vamos começar. Tem que aproveitar bastante mesmo. Então vamos começar aqui para a gente descobrir onde o Aaron Rodgers, aliás, onde o Dak Prescott merecia estar. Acho que eu falei Aaron Rodgers porque para mim ele merece dessa lista aqui ser o mais bem pago. Wayne, quem deveria ser o mais bem pago aqui? Quem está em primeiro lugar desses que estão aqui? O Dak Prescott está aqui no finalzinho só. Então a gente tem essas opções aqui pra gente ver qual que é o maior salário da liga, quem merecia ganhar mais. Olha, Ari, o Aaron Rodgers é, sem dúvida, o quarterback que faz mais milagre de todos que temos aí, né? Green Bay não tem uma linha ofensiva que é maravilhosa. Ele tá fazendo Green Bay sem ele, né? Não consegue desenvolver o mesmo jogo que com ele, mas não chega nem perto. Qualquer reserva, qualquer backup dele não conseguiu um grande desempenho até hoje. Pra mim, ele é o melhor, lançando contra o corpo, lançando em movimento. Pra mim, é o melhor quarterback da NFL no momento. Vocês dois concordam? Eu concordo, né? Go Packers.
Mas eu concordo também. Sem ser torcedor. Não, é porque o Aaron Rodgers tem... Tudo tem o gira em Drew Brees torno aqui dele. embaixo, né? Russell Wilson é espetacular jogador. Quarterback extraordinário, que tem a maior, no momento, né, quantia. Mas, por outro lado, também, o Seattle Seahawks é uma equipe muito direcionada para o jogo terrestre. O que não acontece, por exemplo, com o Green Bay e o Aaron Rodgers, né, que é um mestre de lançamentos de profundidade, da free play. Então, aí eu voto também pelo Aaron Rodgers. Eu acho o Aaron Rodgers o mais talentoso de todos esses aí. O número Drew Brees tá aqui embaixo, só pra lembrar vocês. Não, tudo bem. É assim, por exemplo, o Drew Brees, eu não coloco o Drew Brees em segundo por causa da idade. Porque você imagina uma renovação de 40 milhões de dólares de média, você imagina que você vai contar com um cara por 4 anos. O Drew Brees não tem mais 4 anos. O Drew Brees tem, na minha opinião, 1, 2 anos só. Então, só por isso, eu coloco o Drew Brees mais lá pra baixo e acho que a mesma coisa se aplica também ao Big Ben. Wayne, qual é o seu número 2? Olha, o Carson Wentz, para mim, é o mais promissor de todos aí, de idade, né, do que pode atingir, né, porque a maioria deles já tá num final de carreira, não é o caso do Derek Carr e do Jimmy Garoppolo ali, né, mas é o caso do Carson Wentz, que pode agora, acho, ser, sem dúvida, na próxima renovação que ele fizer de contrato, aumentar bastante esse salário. Para mim, de teto para crescer, de tempo de liga, para mim, eu investiria no Carson Wentz. Senhores. Meu número 2 seria justamente o Russell Wilson. Não só pelo talento dele, mas também a última temporada ele teve os melhores números dele também em lançamentos de mais profundidade. Repito, o Seattle tem um jogo mais direcionado para o jogo terrestre, mas o Russell Wilson consegue também ser destaque em outros fatores que não são as prioridades da equipe. Eu concordo com o Rômulo, meu número 2 também é o Russell Wilson. E aí, já para antecipar o meu voto do número 3, aí o meu número 3 seria o Carson Wentz, porque, por exemplo, eu acho... O Matthew Stafford, dentro dessa conversa que a gente está falando, é o cara que está super valorizado em termos de dinheiro. Só para lembrar que a gente tem o Dak Prescott aqui ainda, né? Então, assim, ele pode entrar em algum momento tudo aqui, bem, tá? beleza. Então, o seu número 3 ainda assim é o Carson Wentz. O Jimmy Garoppolo, eu tenho dúvidas com relação a ele, porque assim, se o Jimmy Garoppolo tivesse conseguido jogar em São Francisco no ano passado e tivesse jogado no nível que a gente acha que ele pode, talvez o Jimmy Garoppolo fosse meu voto agora. Mas como a gente ainda não sabe, eu vou deixar você mais cauteloso e vou votar no Carson Wentz. O Derek Carr, a mesma coisa. O Derek Carr já teve uma temporada que ele foi candidato ao prêmio de MVP. Depois caiu. Só que depois da contusão que ele sofreu, que ele quebrou a perna numa véspera de Natal, ele nunca mais foi o mesmo. Ninguém sabe que Derek Carr vai ser esse. Então o meu voto para terceiro continua sendo o Carson Wentz. Vamos, rapidinho. Carson Wentz também. O meu seria o Russell Wilson, então eu vou inverteu. divertir com vocês. Não, sim. Quarto. Olha, no quarto, eu acho que aí o Matt Ryan vale o que se paga para ele, porque ele é um quarterback que ele é subestimado às vezes, né? Porque ele faz um trabalho fenomenal em Atlanta. A gente tem um Super Bowl que ele leva o time de uma maneira muito boa e tem alvos muito bons lá em Atlanta. O Julio Jones é, sem dúvida, o melhor alvo que ele tem lá e o melhor alvo da NFL, o melhor wide receiver da NFL. Então, eu investiria dinheiro agora no Matt Ryan. Meu quarto é o Dak Prescott. Pelo que eu já falei, para mim ele já se consolidou como o QB ideal para esse time voltar a vencer um Super Bowl que não acontece desde 95. Então, para mim, aquela sintonia de ataque, a dupla dele com o Ezekiel Elliott, que até se envolveu mais em passes na última temporada, mas é um grande running back, o Amari Cooper, agora tem o Randall Cobb, que está no lugar do Cole Beasley, que foi para Buffalo. Para mim, toda essa engrenagem já tem o Dak Prescott como a grande referência. E é um cara que em 3 temporadas não deixou de atuar como titular em nenhum jogo, ainda é muito resistente. Se você fosse renovar com ele hoje, você renovava por? A quarta quantia. Quarta quantia. Quarta quantia. Eu tô bem na dúvida entre os dois, mas eu acho que eu vou ficar com o Dak Prescott, porque assim, tem alguma coisa no Matt Ryan que não me convence, sabe? Teve aquela temporada fantástica, mas depois, né? Então, e o Super Bowl, e o Super Bowl, por você chega a ter 28-3, faltando ali 4 minutos no terceiro quarto, e você não consegue gerenciar para o seu time produzir mais pontos e assegurar essa vitória. Claro, a culpa é da defesa também. O futebol americano é um esporte coletivo, você divide as responsabilidades. Sim. A defesa devia ter parado o New England Patriots, mas o ataque não podia ter estancado. Ele merece pagar eternamente por isso. Então, eu acho que no desempate aí eu vou com o Dak Prescott. Então tá em quarto, Dak Prescott, quinto, N. Eu vou dar a quinta posição pro Big Ben. Eu daria, como eu disse, o Matt Ryan seria para mim o meu quarto. E o Big Ben seria meu quinto, porque ano passado se falava que o Big Ben acabou a carreira dele. Big Ben já é um ex-jogador de atividade. E aí ele vai lá, alcança o número de jardas numa temporada, faz um trabalho fenomenal, tem uma renovação muito alta, por isso, inclusive. Tem 2 anos de contrato agora com o Pittsburgh, né? E para mim é o quinto. Para mim, acho que encaixa ali carreira, tempo, biotipo e
como joga o time, ainda vale a pena pagar isso pro Big Ben. Eu elimino desse top 5, por conta de idade e de tempo de carreira, o Big Ben e o Drew Brees, né? Então, por causa dessas eliminações, o meu voto pro quinto lugar vai pro Matt Ryan. Também porque o Cousins eu não consigo colocar em top 5 minha pau. O Jimmy Garoppolo, o contrato mais ele longo é muito da história. bonito, mas eu não vou deixar Lembrando de que o seduzir. contrato do Kirk Cousins é garantido ainda, né? E realmente, porque eu adoraria... Eu sou muito fã do Drew Brees. Eu acho que Não, se fosse fantástico. pra um Pra ano... mim, quando teve aquela não interferência dada, que primeiro era ter o Super Bowl, era New England e New Orleans. Desculpa aí quem é fã dos Rams, mas é pra ser Patriots e Saints, o último Super Bowl. Mas por questão da idade, também vou pelo Matt Ryan, apesar de achar também que a derrota no Super Bowl é algo que pesa até que ele consiga uma redenção ainda em carreira. Fechou. Rodgers, Wilson, Wentz, Prescott e Matt Ryan. Ari, só meu último ponto sobre o Dak Prescott, ele seria o meu sexto aqui, mas agora Dallas tem um problema porque o Zeke Elliott também quer um salário mais alto, né? Ele tá no holdout, né? Não tá indo treinar. E isso vai fazer uma diferença no teto de salário que o time tem para gastar, né? E tem uma coisa, né? Pode ser que depois da temporada de 2020, né, do próximo ano, haja uma greve geral gigante dos jogadores da NFL até a formulação do novo acordo coletivo de trabalho. Então vai ser um negócio que pode gerar sérios problemas para a liga. Mas eu conto também com a ansiedade do Jerry Jones. Senhor de 76 anos de idade, quer ver o time campeão, ele não vai ser... Tá fechando a janela do Jerry Jones também. Olha, o Elliot, aproveita também, Jerry Jones Seguimos! Desculpa aí, Seguimos. desculpa. Outro quarterback que ganhou as manchetes dessa semana foi o Andrew Luck, por motivos bem diferentes. Aí aos 29 anos, né, o astro dos Colts tem uma carreira marcada por lesões. A última delas foi divulgada nessa semana, né? Todos pensavam que era um problema na panturrilha, mas o dono do time, o Jim Irsay, confirmou que o problema é num osso do tornozelo esquerdo do QB. Então, o Luck vai perder toda a pré-temporada e ainda não está confirmado para a semana 1 da NFL. A gente está vendo aí os Colts sem e com o Andrew Luck, então queremos saber se é verdadeiro ou falso. A temporada do Indianapolis Colts depende da saúde de Andrew Luck. Wayne, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não tenho nem dúvida. O Jacob Brissett não tem como carregar esse time, né? O Brissett, ele é um quarterback bom para ser um backup, mas não bom para conduzir um time. Tanto é que a gente teve ele em 2017, né, como quarterback titular do time, ele e o Tolzin, né? Foi um fracasso total, 4-12. E aí volta o Andrew Luck, 10-6, e uma temporada fantástica dele com o time marcando, né, 433 pontos, dobrou a pontuação quase do ano anterior. Então, eu acho que faz diferença. Rômulo, Oi, tudo bem? verdadeiro ou falso? Verdadeiro e muito verdadeiro, extremamente verdadeiro. Porque ele até foi comeback player of the year. Gostou do inglês desnecessário na temporada passada? Sempre bom. Avançou para playoff. Né? Em 2017, como o Enes citou, foi a contusão no ombro que o retirou da temporada. Foi a pior campanha dos Colts desde a temporada em que o Indianapolis foi mal, que não teve o Peyton Manning, mas viabilizou o draft do Andrew Luck. Então, um sinônimo de sucesso nos Colts é a presença do Andrew Luck. Teve uma temporada fantástica passada e até para mim ficou evidente que faltou um pouco mais de arsenal para o Luck. Ele nunca foi contestado. O time ter sido eliminado na primeira rodada dos playoffs foi por falta de arsenal dele, de componentes para ele acionar. Então é mais do que verdadeiro. E é muito triste ele contundir, porque é um jogador sensacional. Ele é um dos 5 quarterbacks mais fantásticos da liga. Para mim é verdadeiro. Se ele tiver saudável, o Indianapolis Colts é candidato à pós-temporada como chegou no ano passado. Se ele não tiver saudável, esquece. Não tem nada para o Indianapolis Colts fazer sem o Andrew Luck. Foi o segundo quarterback que mais lançou passes para touchdown na temporada passada. Teve alguns jogos assim, beirando 60 lançamentos, tal, porque o Indianapolis também não tem um jogo terrestre eficiente. Depende muito do braço dele e ele estava conseguindo carregar o piano. Para quem imaginava que o braço dele poderia ir junto com a bola no primeiro lançamento dele, foi uma temporada fantástica para quem ficou mais de 500 dias sem lançar uma bola de futebol americano, né? Bom, rápido, hein? Estamos apertados de tempo, eu acho. Sim, senhor. Então vamos lá na tela os resultados de ontem da NFL. Turf. Cruza a faixa final. Os resultados aí, Eagles ganhando dos Jaguars, Jets dos Falcons, Ravens dos Packers, os Bengals dos Redskins, os Raiders dos Cardinals. Os resultados aí, lembrando que no domingo tem rodada dupla
da pré-temporada aqui nos canais ESPN, né? E quem entrou em campo ontem foi o Arizona Cardinals, que a gente viu, e acabou sendo derrotado, como a gente viu também, pelo Oakland Raiders. E antes do jogo, o experiente wide receiver Larry Fitzgerald falou sobre a carreira do novato Kyler Murray, uma das esperanças da franquia para a temporada que vem aí. I feel like every time people mention the name Larry Fitzgerald, they say he's the guy that I need all of my receivers to be model. Like, do you take pride in that? No, I mean, it's just who I am. It's not like I made a conscious effort to say I'm not going to do this, I'm not going to do that. You know, it's more, you know, nurture than anything. You know, another thing people mention when they say your name, they say, you know, he's a little older. Or like, are you tired of people talking about how old you are? No, I don't have any problem with it. I mean, it's the truth. You know, Right. I'm getting older, and it's a blessing to get older. You look around other sports, and you see, you know, LeBron James still playing at an extremely high level. You look at Roger Federer and Serena Williams, and all these great athletes still playing at a high level because of the nutrition and sports science. I'm very thankful and blessed to be able to grow older in this young man's game. So you decide to come back for another season, and you're sitting there watching the National Football League draft. With the first pick, the Arizona Cardinals take Kyler Murray. What was your first thought? You know, you only could think, you know, him coupled with Cliff and his offense, I mean, it could be something that's really dynamic. And then, you know, obviously when he got in the field, I mean, you're like, wow, I mean, he really got the juice. He's got an innate ability to really understand what the play needs and be able to execute it. Aí o Larry Fitzgerald falando do Kyler Murray, que foi bem mal ontem, né? Não foi um bom jogo aí do Kyler Murray, então verdadeiro ou falso? Os Cardinals não devem se preocupar com a atuação bem abaixo ontem do Kyler Murray, Wayne? Não devem porque o Cliff Kingsbury deixou o playbook dele fechado, né? Não levou as jogadas dele de air raid que ele usava bastante lá em Texas Tech, é um técnico que tem esse jogo aéreo bem forte. A gente viu no primeiro jogo dele, o Kyler Murray, ele lançando 6-6, né? E aí ele terminou 6-7, a única campanha que ele fez contra o San Diego Chargers na pré-temporada. Então, e todos os passes curtos, com 4 recebedores no campo sempre. Então, parece que o playbook vai ser melhor para ele do que tem agora. O problema é false start, bater palma e receber um false start, né? Porque uma regra, você não pode fazer um movimento brusco antes do snap, simular o snap. Mas não deve se preocupar. Mas não é um ano para a gente pensar ainda Arizona com recorde positivo. Mas ele vai aprendendo ao longo desse ano aqui, ele vai pegando maturidade. É um bom quarterback, fez muito no college. Como? É porque foi 3-13 o Arizona na temporada passada, então tem que ter paciência e tolerância para avanço, não só do Murray, mas do Kingsbury, que é um técnico também novato na NFL. Como o Wayne citou, é de Texas Tech, inclusive quando ele estava na Texas Tech, ele tentou selecionar o Murray, que jogou em Oklahoma. Então é um trabalho de paciência, de 3-13, é buscar 6 vitórias, no máximo 7, vai ser muito positivo, com o auxílio do Fitzgerald, e também vamos ver se o David Johnson volta a ter números que teve há anos, não tem devido à contusão. Mas é um período de evolução e paciência. É isso que eu ia falar, né? Porque é apenas a segunda vez na história que um time drafta um quarterback na primeira rodada em 2 anos seguidos. Ano passado, o Arizona pegou o Josh Rosen, mas não teve paciência com ele. Troca técnico também. O Kyler Murray é um cara que há muitas dúvidas em torno dele por conta do tamanho, mas assim, você olha a história de sucesso do Russell Wilson, olha a história de sucesso do Drew Brees, você acha, do próprio Michael Vick, que também não era muito alto, você passa a acreditar que é possível que um jogador de um tamanho menor possa ter sucesso. Mas pré-temporada, assim, foi bem? Não vai ganhar o Super Bowl por causa disso. Foi mal? Não vai ser a primeira escolha do draft do ano seguinte por causa disso. Então, é verdadeiro. Não precisa se desesperar porque não foi bem ontem. Qualquer coisa ele vai jogar beisebol. Pode ser também. Bom, o Baltimore Ravens venceu o Green Bay Packers, mas a grande jogada da partida foi um lance que não valeu, né? O Lamar Jackson quebrou os tackles, deixou os rivais no chão, a jogada de encher os olhos. Então é verdadeiro ou falso, Wayne? O quarterback dos Ravens vai quebrar o recorde de jardas de Michael Vick em uma temporada 1039. No ano passado, o Jackson teve 695, sendo titular em 7 dos 16 jogos. Não sei, viu, Ari? Eu fico na dúvida, mas eu acho que não. Eu acho que ele vai correr muito com essa bola durante o jogo, mas ali é uma defesa reserva de Green Bay, né? É uma coisa, né? E não valeu a jogada, foi uma bela jogada, inclusive, né? Que isso, ele deu um junk pra cima do primeiro defensor, que foi sensacional. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Você foi agora um pouco autoritário, né? Mas o quadro é verdadeiro ou falso. Eu deveria ter feito a mesma coisa com você quando você estava falando do Kyler Murray. Certamente. Então, verdadeiro ou falso? Não sei. Eu não sou concorrente, né? Só te falar uma coisa. Mas você tá aqui para dar a sua opinião. A reta final da temporada passada, o Baltimore ganhou 6 últimos 7 jogos, não teve a contusão do Flaco, e ele assumiu a posição de QB.
E agora, o coordenador ofensivo mudou. É o Greg Roman, que era o cara do jogo terrestre. Então, tudo em torno de Baltimore está em relação à força terrestre dele e do trabalho de defesa, que é sempre um dos melhores junto com o Chicago Bears. Então, é um cenário muito positivo para a gente ter algo que a gente não imaginava numa liga cada vez mais com prioridade aérea. Está tudo conspirando para o Jackson ter a melhor situação, a situação mais confortável que ele pode ter na liga. Então, você é otimista que sim. Nos últimos segundos que eu tenho, porque trouxeram o Mike Ingram esse ano. Então, acho que vão correr mais com essa bola com o running back. Vai. Mas eu vou no... Então, o Romulo é verdadeiro, certo? E eu vou no verdadeiro também. Porque ele teria que ter uma média aí de menos de 70 jardas terrestres por jogo, em 16 partidas, contando que ele vai ficar saudável, para conseguir bater essa marca do Michael Vick. Eu acho isso possível. Só queria deixar aqui, antes de acabar esse bloco, que se ele continuar correndo desse jeito aí, é o único recorde que ele vai bater de lesões do DeMarcus Cousins. Sim, mas para uma temporada, a questão é para uma temporada. A gente está perguntando qual a longevidade do Lamar Jackson, é outra história. Bom, Enio, um abraço para você, obrigado. Eu agradeço. Eu assisto todo dia, assisto todo segundo e sexto o programa, então fico muito honrado de estar aqui nessa Todo dia não, porque é só segunda e sexta. Segunda e sexta. Mas assisto reprise, assisto o Watch ESPN. Você não sabe o que ele faz na Puxa saco. Bom, vamos pro intervalo aqui, daqui a pouco a gente vai receber o Bruno Rosa para falar de basquete aqui. A gente vai pro intervalo com uma grande imagem dessa quinta-feira. O Antonio Brown, tão criticado por suas atitudes, foi muito legal o fim da partida dos Raiders com as criancinhas que assistiram a partida. Estamos de volta com o nosso ESPN League, recebendo agora o Bruno Rosa aqui nos nossos estúdios. Um abraço para você, seja bem-vindo. Um abraço aos meus jogadores. Boa noite. Vai ter live hoje? Vai ter live hoje, será? Acho que só segunda. Monday Night. Você não teve a vantagem de falar de NFL, mas tranquilo também falar de basquete. Tranquilo, é um esporte que eu domino e que eu gosto muito. E já joguei também. Maravilha. Então vamos lá. Senhores, agora há pouco o Brasil fez o segundo jogo no torneio de Lyon, na preparação para o Mundial da China. E ontem a seleção do Alexander Petrovic venceu a Argentina, mas hoje perdeu para a França por 14 pontos. Venceu o primeiro quarto, mas acabou caindo. Poderosa seleção francesa. Preparação para o torneio da China. O Brasil ganhar da Argentina e parece que fez um bom jogo também contra a França. O Brasil fez um bom jogo até o segundo quarto, mas pecou mais uma vez na instabilidade, né? Então o terceiro e quarto quarto nem defendeu bem, nem atacou bem e a França continuou estável e conseguiu a vitória. Mas é o que você falou, preparação, porque o objetivo é ficar entre os dois melhores da América no Mundial para já pegar essa vaga na Olimpíada. Porque depois, senão, o pré-olímpico é bem pesado. Tenso. Não tem nem data, nem local definido, mas o pré-olímpico mundial é complicado. Então tem que pegar, quer dizer, tem que pegar outra vaga, né? Pegar uma vaga, porque a outra é dos Estados Unidos. Então Verdade. pronto, acabou. A gente fala assim... Será também? Agora esse time? Não. Pô, pelo menos pra América consegue. A pessoa estava vendo alguns comentários assim, perdeu da França, mas ganhou da Argentina. Então, assim, só um vale e outro não? É que assim, Ganhar vale porque tá bom, perdeu... Não Hoje tá, o Anderson Varejão, por exemplo, foi preservado. É uma preparação que, muitas vezes, por exemplo, amanhã o Brasil joga contra Montenegro. Que vai ser legal. Certamente o Petrovic Não, mas não aí- vai mostrar todos os elementos do jogo, de porque são treinamento com o adversário direto. diretos. Mas é a pergunta também, que até que ponto não vale muita coisa ganhar ou perder aqui? Não vale tanto, é igual uma pré-temporada de Liga Americana, no caso. Claro que você tem que ter um desempenho consistente, mostrar algum repertório, evidentemente. Mas o resultado frio
algo não é analisado com tanta intensidade assim. E isso foi legal porque, assim, o jeito da seleção jogar tá bacana. Com o comando do Petrovic, deu pra ver nesses 2 jogos contra a Argentina e França. Eu acho que dá pra, nesse momento, estar mais otimista, talvez, do que a gente tivesse antes dessa série de amistosos para a performance. A amostra ainda é pequena, mas o que o Brasil mostrou nesses 2 jogos foi legal contra a Argentina. Ver o Didi, ver o Caboclo. O Iago foi bem hoje. Os jovens, principalmente, é importante. Exatamente, dá experiência para os jovens e aprende-se muito na derrota também, né? Então vai que ganha da França agora, pensa que tá tudo bem, não evolui, enfim, vamos pro Mundial. Bom, na tela aí, agora, a gente tem os finalistas para estarem na seleção dos Estados Unidos no Mundial. Tcharam! Olha o time americano para o Mundial. Que maravilha. 3 All-Stars. Kemba Walker, o Brook Lopes e o Chris Middleton. 3 All-Stars. E também... É a segunda prateleira. Né? Então, De'Aaron Fox, Harrison Barnes, Jaylen Brown, Jason Tatum, gente nova também, mas pelo amor de Deus, hein? Segunda-feira a gente até perguntou se era a pior seleção americana aí desde o Dream Team. Paulo Antunes e o Bugarelli falaram que não. Na tela, os jogadores pediram dispensa aí, ó. Anthony Davis, James Harden, Lillard, McCollum, Gordon, Love, Bill, PJ Tucker hoje, Marvin Bagley, Kyle Lowry, Montrezl Harrell, até o Monster Harrell pediu dispensa, não vou. Andre Drummond, Paul Millsap. E aqui os jogadores, meus caros. Esses são os finalistas aqui. E a gente quer saber qual que é o quinteto titular dos Estados Unidos para o Mundial. Agora que o basquete, o quinteto titular não tem tanta relevância quanto os esportes, né? Porque muitos caras jogam com reservas, mas tem mais minutos. O cara tá no momento decisivo da partida e isso acaba sendo mais relevante que muitas situações no início do jogo. Então vamos lá, vamos começar por o quê aqui? Vamos começar por posição? Pode ser? Armadores, os pivôs estão aí embaixo, então vou montar os 5 caras aqui seguindo as posições 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, Brunão. Vamos de 1 em 1 ou vamos falar? Não, vamos primeiro os armadores aqui. Beleza, então eu vou começar com o Donovan Mitchell na posição 1. Eu acho que desses jogadores aí é um dos novatos que tem mais potencial para tomar a liga. O Utah Jazz vem correndo por fora nessa temporada da NBA e eu colocaria o Donovan Mitchell como posição número 1 aí. Eu também colocaria o Donovan Mitchell, é o astro da equipe do Utah Jazz, a performance dele e do Rudy Gobert, né, refletem diretamente as chances do Utah Jazz chegar mais longe na NBA, eu também colocaria ele como número 1. Eu acho também que, já que não estão as principais estrelas, o basquetebol FIBA, acho que é mais importante ainda ter destaques nessas posições 1 e 2. Muitos grandes times do basquete FIBA, torneio olímpico, torneio mundial, eles nem têm tantos destaques assim no garrafão, mas tem uns caras que são destaque de pontuação e armação, isso impulsiona muito as equipes. Então, Donovan Mitchell certamente que é o cara mais empolgante, junto aí com o Kemba Walker. Né? Exatamente. Então vamos lá. Já demos spoiler. Já seria o 2 Já também. demos spoiler aqui. Todos os minutos aqui. Mas é que é mais ou menos... Não tem muito, né? Quem colocar no lugar do Kemba Walker aqui como 2, tem outro? Não, eu colocaria o Kemba Walker mesmo. E também, já dando um spoiler do porquê, é porque esse time não tem as principais estrelas, então eu vou montar ele apostando na química do Boston Celtics. Então, vai ter o Kemba Walker e já dando spoiler, eu vou escolher alguns outros do Boston nessa equipe aí. No final das contas, a gente viu ali o caminhão de jogadores atletas que desistiram do Mundial. Os caras acabam se importando de verdade com os Jogos Olímpicos, né? Não, a principal competição olímpica. Muitas vezes no Mundial a gente tem essa evasão e aí quando chega 2 anos depois, porque antes, né, a Copa do Mundo de Basquete acontecia em anos pares, junto com a Copa do Mundo de Futebol, e 2 anos depois, quando chegava a Olimpíada, os caras que tinham se evadido do Campeonato Mundial estavam à disposição nos Jogos E Olímpicos. os caras também não querem machucar, né? Foi o Paul George que machucou, né? Preparatório. Paul George. A questão é o seguinte, tentaram evitar disputar um ano da Copa do Mundo de Futebol. Só que, ao mesmo tempo, diminui o intervalo entre o Mundial e a Olimpíada, que é muito mais valorizada. Você imagina que tem jogador que vai cogitar perder período de férias em anos seguidos?
É muito complicado perder agora e perder em 2020. O Luciano não ainda é uma coisa. O Mundial, nesse sentido, acabou se desvalorizado. Ainda tinha os caras da temporada, uma contusão dessa. E as principais estrelas, teve jogador assinando contrato agora de 100 milhões, que estava nas finais até o finalzinho da temporada, no jogo 6, no jogo 7. Então, eles precisam de férias até para valer o investimento que os times estão fazendo nele. Então vamos para os alas aqui, da seleção americana. Mas desce aí pra eu ver outros aí. Deixa eu ver. Meu voto vai pro Jason Tatum, também do Boston Celtics. E eu só não escolho ele em relação ao Kyle Kuzma por causa da química que pode ter com os outros jogadores também. Assim como o Donovan Mitchell é um jogador que tem uma capacidade muito grande e treinado pelo Greg Popovich agora pode... do Celtics, né? O Kemba Walker também chegou agora. Chegou agora. E o Jason Tatum, treinado pelo Greg Popovich, orientado ali pelo Steve Kerr, ele pode voar no Mundial. O meu voto também é o Jason Tatum, baseado no talento dele, sabe? Ele carregou um piano muito grande 2 temporadas atrás, quando o Boston Celtics perdeu logo de cara o Gordon Hayward, né, no primeiro jogo da temporada, e o Tatum foi jogado na jaula dos leões e se virou muito bem, foi um dos grandes destaques da temporada. Acho um atleta muito talentoso, então o meu voto é para ele também. Já perdeu de qualquer forma, mas... Não, mas é também. Tudo bem. Mas sempre lembrando, para mim, o mais importante é minutos em quadra. Esse início, quem vai ser titular, não é tão relevante assim no basquete para essa formação, porque vai ter que ter uma rotação muito grande esse time. Talvez seja a grande vantagem dos americanos, seja isso mesmo. Né? Sempre é uma das vantagens. Sempre. Porque algumas seleções... Mas eu digo sim, sem grandes estrelas, talvez tem que ter seja rotação. até mais, né? E quando a gente analisa os outros elencos do Mundial, a gente fala, o Brasil tem um na NBA, a Grécia tem o Antetokounmpo, e a gente esquece, são jogadores que não são do primeiro escalão, mas tá todo mundo na NBA, na liga mais competitiva do mundo. E quem é o 4 desse time aqui? O quarto, pensando na defesa, eu vou colocar o Marcus Smart. Ele tá ali pra cima, se eu não me engano, vai pra baixo. Tá aqui. Vamos, Cospe no dedo que vai. Vou colocar o Marcus Smart porque é um jogador que se doa muito na defesa. E esse time dos Estados Unidos vai ter que ser um time copeiro, digamos assim. E precisa de jogadores que corram para lá e para cá e não se importem em não ser as estrelas principais. Então, meu voto é nele por isso. Vou votar por minutos aqui. Eu acho que um cara que vai ser bem importante e teve uma temporada muito grande foi o Chris Middleton, do Milwaukee Bucks. Ele foi muito bem na última temporada e tem uma regularidade muito grande. Meu voto também é o Middleton. Não é uma coisa assim... A gente não tá fazendo aquela formação tática assim, né? Mas eu acho que não dá pra deixar fora. Tô priorizando caras que eu acho que vão ter mais minutos em média. Eu acho que o Middleton vai ser muito importante, como o Kyle Kuzma vai ser muito importante também. O Rica Romani tá lembrando o negócio aqui, que esse time não tá baixo demais, não? Então, é por isso, a gente não tá olhando do aspecto tático. Embora o meu próximo voto vá ser um cara de garrafão. Agora só pode ser, né? Mas não é pra isso que a gente tá olhando, entendeu? Então o próximo voto parece que é o Brook Lopes pra todo mundo. Tem um segredo? Não, eu não sei, foi um palpite, não sei. Mas eu já passei raiva com esses touches aí também. Não é que funciona. Na Olimpíada de Londres eu queria quebrar um. No último dia eu queria pegar um taco de beisebol e dar no meio da tela. Tomara que essa televisão aqui não tenha tantas bactérias. Que a mão na boca. Que não mata engorda. Seu voto, então, é do? Seu voto? Meu voto vai pro Brook Lopes, que é um jogador de presença de garrafão e justificando também a defesa que esse time vai precisar. E é um jogador que na temporada passada surpreendeu matando muita bola de 3 também. Então ele vai ter a presença no garrafão na defesa e vai compor bem o ataque, porque esse time que a gente tá montando é baixo, mas é muito rápido e vai ser um time de muita transição. Então acho que ele consegue acompanhar essa transição tanto no ataque como na defesa. Meu voto vai pro Miles Turner. Para mim esse time tem que ter um pouco mais de agressividade no garrafão. Ele é o líder em tocos, é um dos caras mais agressivos da liga, muito jovem. O Brook Lopes vai ser muito importante, como você citou, a questão da bola de 3 que ele desenvolveu muito bem pro repertório dele. Vai ser uma combinação bem interessante. São pivôs de estilos muito distintos, mas para mim, em meio à situação, como citou, de jogadores mais baixos, vai ser preciso uma presença bem efetiva do Miles Turner, que é o cara mais agressivo, disparado desse elenco no garrafão. Então, meu voto é do Turner. O meu é Brook Lopes. E eu acho que, independentemente de essa seleção estar esvaziada, com os principais atletas tendo pedido dispensa,
Acho que ainda assim a seleção americana está entre as 3 favoritas a pódio no Campeonato Mundial. E como a gente já falou aqui, o Rômulo falou, o Brasil vai disputar uma vaga das Américas aí para os Jogos Olímpicos, porque a outra vai ser da seleção americana. Aí tem uns caras, por exemplo, o Derek White de San Antonio, que teve uma temporada fantástica, e é um jogador que defende muito bem do perímetro também, e foi comandado pelo Popovich, é comandado pelo Popovich, então eu também acredito que o Derek White vai ter minutos bem valiosos, e vai ser muito importante nessa coisa do... Já que não tem as estrelas, então que tenhamos operários. Jaylen Brown. Jogadores constantes. Então você citou falou. o Marcus Smart, são caras que vão ser fundamentais nesse conceito de não temos aqui as principais estrelas da liga. Temos uns destaques, mas basicamente é rotação e consistência. Então, Derek White, Smart, Jaylen Brown vão ter muitos minutos. Eu pensei no Miles Turner pro segundo time junto com o De'Aaron Fox, porque vai botar uma correria e os outros times não têm um banco tão bom assim como os Estados Unidos. Então, já que não tem o talento, vai ter a correria. E esses dois são muito dinâmicos mesmo. Rapidinho, só o sim ou não. Esse time dos Estados Unidos ganha o Mundial? Sim. Não sei. Talvez. Pode ser. Não. Coloca entre os 3. Que aí você tem 3 opções. Sim, não e talvez. Então, Eu coloco o sim. Alguém vai acertar. Eu coloco sim por causa do treinador. Eu acho que a principal estrela desse time dos Estados Unidos está no banco. Mas não dá pra cravar, não, né? Não dá pra cravar, mas é o Greg Popovich com um time bom. Sim, mas E aí, pro fã de esporte... ouro então, certo, esse primeiro sim lugar ou certo, não sei. tem como. Claro, se tivesse Durant, James Harden, LeBron, Stephen Curry, era outra coisa. Não, mas nem- com esse time sim ou aqui, é um time... Não é um time... Não é um dream garantido. time, é um time mortal. Entendeu? Bom, seguimos agora com o nosso quadro Pouco, Tudo ou Nada. A ideia é avaliar o quanto um fator pode interferir no futuro de uma franquia ou um jogador. E o nosso primeiro assunto é o Golden State Warriors. O Draymond Green, um dos pilares da dinastia do Golden State Warriors, conversou com a nossa companheira nos Estados Unidos, a Rachel Nichols. De contrato novo, o All-Star, é claro, lamentou a saída do Kevin Durant, mas acredita que a dinastia ainda não chegou ao fim. A saída do Durant muda pouco, tudo ou nada as chances dos Warriors de serem campeões. Muda tudo. O Durant é aí o primeiro ou o segundo melhor jogador da liga e ele em qualquer time ele muda as possibilidades do time ser campeão ou não ser campeão. E além da saída dele, obviamente, Golden State sofreu com lesões e chegou o D'Angelo Russell, mas a gente não sabe como que vai ser essa dinâmica com o Curry, então pra mim muda tudo. Quais as opções? Muda tudo, pouco ou nada. Nenhuma delas, bastante. Bastante, porque o bastante não é tudo, nem muito, nem tudo, nem pouco, nem nada. É muito. É muito. Tem aí? Muito? Não. Não tem. Então bastante, que eu acho que é uma palavra mais gostosa até de falar. É mais perto do tudo do que do nada. Exatamente, mas é isso. Porque não? Com a ausência do Durant, mas com a chegada do Russell e em breve também o meio da temporada do Klay Thompson, o Golden State é um dos candidatos. Se o Durant tivesse mantido, seria o principal candidato, mesmo com Westbrook no Houston, com o Utah mais forte, com o Lakers, com o Clippers. O Durant manteria o Golden State como primeiro. Sem o Durant, muda bastante porque ele permite que a temporada esteja aberta com relação a candidatos no Oeste. Pra ficar nas opções que existem, eu vou no tudo. Mas eu iria no muito também. Olha lá, tem que ter essa opção, então, resumindo. Pode ser pra muito. Vamos Se botar tiver essa muito, opção. eu vou Mas a também. questão é Tiro ser não é, político, cara. quer falar Não que é. muda Então, tudo. se tiver Tiro sido é ter questão- arrasado. Não é ter arrasado o Golden State, então não é tudo. Mas isso... Vai beber debate também aqui ou não? Tô irritado. Cadê o taco de beisebol? Sumiu até do bebê debate. Vem pra cá. Tem um, mas esse aí não machuca, esse é bom. que vinha esse é pra de- cá. Não machuca? Posso dar com Ainda toda a bem. força, então? Vem Posso? pra cá, porque a gente tava perguntando ontem no programa onde tava. Veio pro ESPN Vamos lá, League. faltam 4 minutos só. Então, falando do Golden State Warriors, então, da temporada sabia, passada, mas não tá aqui. um dos caras que estava na equipe era o DeMarcus Cousins, que assinou com Los Angeles Lakers para essa temporada, mas sofreu uma lesão grave no joelho e pode não jogar ao lado do LeBron James e do Anthony Davis, como era a expectativa. James goes back door. James, lob for Davis. Right hand slam for Cousins. James to Davis. Yes. James goes back door. Another assist for LeBron James. E a lesão do DeMarcus Cousins, então, significa o que para os Lakers?
Pouco, tudo ou nada! Primeiro o Bruno. Mas isso significa porque é o Ronivon que criou o quadro? Significa. Significa. O que significa? Na minha opinião, não significa nada. Eu acho que a grande dupla do Lakers é LeBron e o Anthony Davis. Seria ótimo contar com ele, mas, na minha opinião, foi mais uma aposta do que algo para influenciar diretamente no título. Infelizmente, se machucou, é um jogador com talento extremo, mas que nos últimos 12 meses aí se machucou 3 vezes e, infelizmente, se machucou, mas acho que não muda nada. Pouco, tudo ou nada? Tá bom, vou falar pouco para não te irritar tanto. Porque, infelizmente, o Cousins se tornou um jogador comprometido por contusões e que, por isso, tem que ser preservado ao longo da temporada. Então, a missão nunca o Cousins estaria no auge da sua efetividade durante toda a temporada, porque tem que ser preservado. Ele vem de contusão em Aquiles, contusão de joelho. Então, ninguém imagina mais uma sequência longa dele. Agora, significa um pouco, porque é a perda da oportunidade de novamente reeditar uma dupla de garrafão com Anthony Davis. Já teve um período de destaque curto, mas teve no New Orleans Pelicans. Significa pouco, infelizmente, pela expectativa reduzida devido ao histórico de contusões do Boogie Cousins. Para mim, pouco também. Ele nunca mais vai ser protagonista em nenhum lugar. E ainda mais nesse elenco do Los Angeles Lakers, com LeBron James e com Anthony Davis. Mesmo que ele tivesse bem, não digo no auge, mas mesmo que ele tivesse melhor do que ele está agora, ele já não seria o protagonista de qualquer forma. Não vou colocar nada para deixar um pouco de crédito aí por aquilo que o DeMarcus Cousins já fez, inclusive ao lado do próprio Anthony Davis. Mas então o meu voto é pouco. É porque o nada, de forma alguma, porque ele seria um cara para ser preservado na temporada. Ser utilizado em momentos importantes seria importante. Bom, nosso próximo assunto é mais um capítulo da batalha dos técnicos, né? Lá em Los Angeles, o Tyronn Lue, técnico campeão da NBA pelo Cleveland Cavaliers, está em 2016, está perto de assinar para ser membro da comissão técnica do Los Angeles Clippers. E por que isso é importante? Porque o Lue é amigo pessoal do LeBron James, o principal astro dos Lakers. E aí, meus senhores, essa contratação do Lue significa pouco, tudo ou nada nessa rivalidade? Eu acho que significa... Quais são as opções? Muito. Tem muito, não tem? Infelizmente, não. Não, tem tudo ou nada. É um absurdo, mas não tem. Então, acho que tudo ou nada. Então, não é que signifique tudo. Eu acho que significa um pouco porque é claramente ali tá provocando o LeBron James mais uma vez. Então já tem essa conversa de quem vai mandar em Los Angeles, qual dupla vai ser melhor. O Kawhi Leonard estava quase assinando com o Lakers e assinou com o Clippers e veio o Paul George. Agora, esse treinador que você gosta, vamos pegar ele também. Mas eu acho isso perigoso porque o LeBron, durante toda a carreira, quando provocado, ele mostrou que veio. Então significa pouco, na minha opinião. Se é pra rivalidade, pra mim nada. Sinceramente, nada. É um técnico que buscou se colocar ainda no mercado como head coach, não teve espaço e viu como possibilidade agora ser assistente técnico. Ou o Mike Brown foi também recentemente, se tornou assistente técnico do Golden State. Mas pra rivalidade, Lakers e Clippers, nada. O Tyronn Lue foi jogador dos Lakers, né? Inclusive tá no pôster a cara do Iverson. A cara do Allen Iverson no jogo 1 das finais, mas assim, não é relevante a esse ponto de, meu Deus, o LeBron James perdeu o sono porque o Tyronn Lue agora tá do outro lado da rua. Nada. Rivalidade, não. Pode ser bom pro Tyronn Lue, né? Que vai trabalhar com o Doc Rivers. Vai estar num time que é concorrente ao título. Concorrente ao título, exatamente. Um dos principais. Bom, Brunão, acabou o nosso tempo. Obrigado. Obrigado a vocês. Foi divertido. Foi divertido, foi muito legal. Os dois falaram, né? Apesar do Everaldo e eu falando bastante, você também fala que é uma Você falou beleza. pouco, tudo ou nada. Olha quantas laudas você... Bastante. Mas eles falaram que estão sendo avaliados. A gente aqui, tentou se controlar para que eles bom. pudessem falar, né? Ó, a gente vai pro intervalo. Eles sempre primeiro Eles sempre foram os primeiros. Só lembrando que aqui atrás de mim tem camisas do Campinas do Sampaio. Já a gente vai ter o primeiro jogo aí da LBF. E é disso que a gente fala aí no nosso próximo bloco aqui no ESPN League. Temos imagens ao vivo. A narração do Cleide Oliveira, comentários da Ellen Luz. Daqui a pouquinho, coladinho no League, primeiro jogo aí das finais da LBF. O ESPN League vai pro último intervalo e na sequência tem mais, hein? De volta com o nosso ESPN League, nosso último bloco. Lembrando que coladinho aqui tem o primeiro jogo da final da LBF, Campinas Sampaio, com a narração do Cleide Oliveira, comentários da Ellen Lúcia. Antes de encerrar, perguntar aqui para os dois se eles gostaram de participar do nosso ESPN League. É divertido, não é? Muito legal, muito legal. E passa rápido essa uma horinha também, né? 20 minutos, queria 40 aí pra falar.
Fala que não foi bom pra ver. Segunda-feira, me aguarde. Com medo, né? Estamos sendo julgados. Lembrando que a galera acessa lá o nosso espn.com.br para votar no Desafio de Talentos. Lá no nosso site, escolher quem ganhou aí, se o Bruno ou o Wayne. Segunda-feira, então? Segunda-feira, ao vivaço. Ao vivaço, segunda-feira, com a apresentação do Fred, o EV, o Rômulo, o Marcílio Gabriel e a Camila Mercatelli. Exatamente. Que tá aqui para arrumar a nossa voz. Eu deve ter te mandado uma mensagem, inclusive, de agradecer. Expectativa. Né? Eu tive alta. Bom, senhores, obrigado, boa noite, hein? Obrigado a vocês, boa noite. Fã de Esporte, voltamos com 1 hora, hein? Graças a Deus, 1 hora de volta com o nosso ESPN League, que retorna na próxima segunda-feira também, com muito mais dos esportes americanos. Lembrando que no domingo tem rodada dupla da pré-temporada da NFL, segunda-feira também tem jogo. Broncos e 49ers. É isso aí. E Bom, vamos lá. Agora, né? Tem beisebol lá em beisebol agora, ESPN+, e agora tem o primeiro jogo das finais da LBF na ESPN Extra com o Cledi e com a Hélio. Um grande abraço, um ótimo final de semana, hein? E tá na ESPN+, ainda, ESPN 2.